Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, hoje à tarde uma notícia preocupou bastante os torcedores vascaínos a respeito do Verratti. Vamos falar o que está acontecendo com o jogador, também vamos falar de volta importante ao time titular do Vasco. A diretoria do Vasco tentou aí meio que cancelar a partida aqui em Brasília. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo. Agora a nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Dá essa moralzona aí se inscrevendo. E se você puder também compartilhar aí com a sua galera, eu vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras aí no próximo final de semana, né? Essa semana o Vasco não terá jogo, não teremos jogos aí do Vasco. O Vasco vai ter uma semana livre para treinar, para trabalhar, com o Rafael Paiva também corrigir alguns erros do time do Vasco e também o elenco dar uma descansada, né? O elenco do Vasco se desgastou bastante com a sequência de jogos, com os jogos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que trouxe um grande desgaste para o elenco vascaíno, até mesmo para o clássico contra o Flamengo. Após aquele jogo, o Rafael Paiva falou que realmente o elenco estava muito desgastado, muito cansado do jogo contra o Atlético e também da viagem para Curitiba. E essa semana será de muita importância para o Vasco trabalhar para pegar uma sequência muito pesada aí no Campeonato Brasileiro, né? Já enfrentamos o Flamengo, vamos pegar agora o Palmeiras, esse jogo será aqui em Brasília, e também vamos ter o Cruzeiro fora de casa aí, um adversário diretíssimo ali na busca por uma pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, e com certeza o Vasco vai ter dois jogos complicados, dois jogos praticamente fora de casa, né? Porque esse jogo contra o Palmeiras será aqui em Brasília, o mando é do Vasco, mas o jogo será aqui, a gente vai falar já já de uma manobra que tentou fazer o Pedrinho para que esse jogo não acontecesse aqui em Brasília. Você vai entender essa situação, mas falando do que pode ser essa partida, vamos ter um retorno muito importante aí para o time do Vasco, que é o João Vitor, né? O zagueiro está de volta aí, certamente será titular, apesar dos nossos zagueiros terem sofrido bastante na partida com o ataque adversário, mas o Vasco não deu muitas brechas assim ao Flamengo, mostrando até certo ponto que a zaga foi muito melhor do que em jogos passados, né? Principalmente ali o Léo Pelé sentiu um pouco mais de segurança no jogador do que em outros jogos. Com certeza aí a gente espera que o João Vitor seja o titular, volte ali para jogar ao lado do Maicon. O Maicon fez uma partidaça, ao meu modo de ver, contra o Flamengo, e na minha opinião o João Vitor tem que ser sim sempre ser o titular na zaga do Vasco. Outra situação que o torcedor vive a expectativa é se o Coutinho será titular nesse jogo, né? Se ele vai iniciar jogando ou se ele vai entrar no decorrer da partida. Claramente ele não terá condição de atuar os 90 minutos aí em campo. Caso ele comece a partida, pode ser que ele jogue ali o primeiro tempo todinho, ou talvez a comissão técnica do Vasco entenda que seja melhor manter o Payet e o Coutinho entrar ali talvez com 20 ou 25 minutos já do segundo tempo para atuar o restante da partida, mais ou menos assim como foi feito no clássico contra o Flamengo. Com certeza vai ter essa semana toda para o Coutinho melhorar mais ainda a questão física, ritmo de jogo ele já vem adquirindo, entrou em campo, já fez um gol extremamente importante, certamente o jogador está muito motivado, falou muita coisa aí depois que acabou o jogo, né? Falou que sofreu junto com o torcedor devido a essa lesão, ouviu muita coisa aí, muita gente criticou bastante aí a situação do Coutinho, né? Com certeza o jogador tem tudo para dar a volta por cima, foi bastante elogiado pelo Pedrinho numa entrevista que ele concedeu ontem a um canal aqui no YouTube, e o Pedrinho disse que não tem dúvida nenhuma que o Coutinho vai ser um baita jogador que vai ajudar demais o Vasco, e a qualidade técnica que ele tem é diferenciada, e ele tem certeza que o jogador estando 100%, ele vai colaborar demais com o Vasco, e vai ajudar sim o Vasco ainda nessa temporada de 2024, sempre bom lembrar que ele está somente emprestado até o meio do ano que vem pelo Aston Villa. Ainda na ponta direita não sabemos se o Rafael Paiva essa semana vai voltar o Ryan como titular, eu acredito que sim, eu acho que o Ryan deverá ser titular nesse jogo contra o Palmeiras, no lugar do Jean David, que foi muito mal no clássico, extremamente criticado, o torcedor vascaíno ainda espera também a estreia do suíço, Maxime Domingues, que ainda não fez a sua estreia, foi relacionado, estava no banco contra o Flamengo, mas não entrou em campo. Mas a tendência é que o Vasco encare o Palmeiras com Léo Jardim e Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor e Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda. Lucas Piton quase ficou fora do clássico, né? Teve alguns problemas ali, se queixando de dores. Com certeza eu acho que ele não deverá ser nenhum tipo de desfalque aí, ter algum tipo de problema para esse jogo contra o Palmeiras, deverá ser ali o lateral titular no meio campo. Possivelmente aí devemos ter o Hugo Moura, quem sabe Matheus Cocão ou Juan Esforza, né? Ainda tem essa dúvida, né? O torcedor vascaíno quer a volta do Cocão, time titular,
mas o Rafael Paiva vem optando pelo argentino ali, jogando ao lado do Hugo Moura. Mais à frente, Payet ou Coutinho. O ataque com o Ryan ou o Jean David, talvez o Emerson Rodrigues também, quem sabe, né? Sendo uma possibilidade para atuar no lado direito, no lado esquerdo, David e o Verratti como centroavante. Vamos falar agora um pouquinho da questão do Verratti, né? Ainda existe uma pequena dúvida quanto ao Verratti, o jogador está com febre, teve problemas pro jogo contra o Flamengo, ele jogou ali no sacrifício, não era nem para ele ter jogado aquela partida, o jogador já estava com febre, apresentou um forte quadro febril e poderia ter sido desfalque no clássico, mas ele optou por jogar, a comissão técnica também quis colocá-lo em campo. As informações iniciais, a tendência é que ele vá para o jogo, sim, para esse jogo contra o Palmeiras, e torcemos para que não agrave esse quadro febril do jogador e que o jogador tenha totais condições de entrar em campo e ajudar o Vascão aí a vencer o Palmeiras, um jogo extremamente complicado aí, será no Mané Garrincha. Deixem nos comentários qual o seu palpite, o que você espera, qual para você seria o time ideal do Vasco para esse jogo. Bom, a gente que acabou de falar um pouco desse jogo contra o Palmeiras dentro de campo e fora de campo, a diretoria do Vasco e do Pedrinho tentou cancelar e meio que anular o contrato para que esse jogo acontecesse aqui em Brasília, né? Vale sempre lembrar que foi a 77 Partners que vendeu aí o mando de campo aqui para Brasília, né? O jogo seria em São Januário, porém a 77 Partners quis fazer dinheiro e antes de sair do Vasco assinou aí esse contrato e o jogo foi vendido por R$1 milhão. Claramente esse dinheiro não foi para o bolso do Vasco, e sim o bolso dos norte-americanos. E o Vasco sai totalmente prejudicado nisso, né? Vai jogar num gramado que não está acostumado, o Palmeiras também não está, mas o Palmeiras tem um elenco melhor, tem um time melhor do que o do Vasco e tem uma vantagem sim contra o Vasco. Se fosse em São Januário, o Vasco poderia equilibrar mais a partida e ter uma mínima vantagem para conseguir vencer o Palmeiras. Jogando aqui em Brasília, eu acredito que será ruim para os dois, mas menos pior para o Palmeiras por ter um time qualificado, né? Infelizmente o Vasco sai prejudicado. E além do mais, sem falar que o estádio terá meia de torcidas, né, cara? Mais de 45 mil ingressos vendidos. E lá em São Paulo, o Vasco teve uma porcentagem ridícula contra o Palmeiras. E agora o Vasco dá todas as vantagens aí para o Palmeiras a troco de dinheiro que foi o bolso dos norte-americanos. E o Pedrinho tentou dissolver esse contrato, mas a multa rescisória era muito alta. E o Pedrinho ficou muito descontente com essa situação. Infelizmente, o Vasco terá que jogar aqui em Brasília contra esse adversário complicado, dando totais condições para o adversário vencer o Vasco, né? Por aí você já entende por que a 77 Partners faliu. É nítido que os caras não sabem fazer nenhum tipo de negócio, né? Infelizmente, o Vasco saiu prejudicado nessa situação aí. Deixa nos comentários o que você acha do jogo que será disputado aqui, se você acha que a 77 Partners fez certo em vender o mando de campo, se você acha que o melhor seria em São Januário, que eu acredito que será unanimidade pelos torcedores vascaínos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.